Vamos continuando? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Continuar com nossos estudos bíblicos e teológicos, estudando aqui o nosso segundo módulo, fazendo o panorama na primeira sessão do Antigo Testamento, Pentateuco, e nós estamos aqui chegando no finalzinho do livro de Números, né? Já vimos bastante acontecimentos aqui no livro de Números e nós vamos terminar. Aqui paramos nesse lugar, onde Deus regula a realização da Páscoa, que ele determina que aqueles que estivessem sãos, que não estivessem doentes, deveriam participar da Páscoa no período determinado ali por ele, e para aqueles imundos, né, aqueles que estavam em pecado, que estavam ausentes, poderiam tomar no segundo mês. E o não celebrante deveria ser excluído, ou seja, não iria participar de outras atividades, estaria excluído do povo de Deus, aquele que não quisesse participar da Páscoa. E também falamos que o tempo do acampamento era determinado por Deus, que Deus era quem designava quanto tempo eles iriam permanecer em determinado lugar e quando eles iriam sair. Agora, no ponto 5, Deus regula o uso das trombetas de prata pelo sacerdote. O uso dessas trombetas aqui é muito importante na Bíblia. Usado para convocar a congregação a reunir em frente o tabernáculo. Era usada para convocar os príncipes a reunir perante Moisés, para indicar as tribos acampadas a oriente o momento da partida. Israel a preparar-se para a guerra e convocar, anunciar as solenidades do Senhor. Então, ou seja, tudo que era feito com o uso das trombetas. E no Novo Testamento nós vamos ver essa simbologia também, quando fala aqui no soar da última trombeta, nós seremos então arrebatados. Ponto 6, Deus quer Israel em marcha ordenada. E diz aí, Judá, Isacar, Zebulon, Gersonitas, Meraritas, transportaram o tabernáculo. Então ele colocava cada tribo encarregada agora na hora da mudança. Né? Na hora de estar estabelecido, era só os levitas, que deveriam cuidar ali dentro. Cuidar do fogo, da limpeza, só eles. E os sacerdotes, o único que poderia entrar lá dentro para falar com Deus. Mas na hora de transportar, cada tribo era responsável por uma parte ali do tabernáculo. Então nós vemos aqui que Judá, Isacar, Zebulon, Gersonitas, Meraritas transportaram o tabernáculo. Rubem, Simeão, Gade, Coatitas transportam os vasos do santuário. Efraim, Manassés, Benjamim, também Dan e Asser e Naftali. Cada um tinha as suas incumbências ali no transporte do tabernáculo. Isso é interessante, né? Porque simboliza nós hoje com a nossa igreja. Nós precisamos que cada pessoa participe, que cada pessoa assuma um papel, assuma um trabalho, né? Ali a igreja, ela é um corpo organizado com todos precisam participar, todos precisam ajudar, todos precisam estar ali contribuindo, né, de alguma forma ou de outra, porque nós temos aí o exemplo nas tribos e quando Deus, aqui no livro de Números, dá todas essas informações. Aqui diz assim, Obabe é convidado para liderar no deserto, é o batedor. Então Moisés disse a Obabe, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés, estamos partindo para um lugar a respeito do qual o Senhor disse, eu o darei a vocês, venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Então aqui Moisés convida o seu cunhado, né, para poder estar indo com ele e para ele liderar no deserto, ser aquele que iria na frente, porque ele conhecia tudo ali. A Arca da Aliança vai na frente da congregação, era outra posição também. Os sacerdotes carregando a arca guiava o povo. Ninguém poderia passar na frente. Na letra B, nós vemos então a anarquia. Nós vimos até agora a organização, né? Como tudo era bem organizado, a posição das tribos,
as famílias que iriam administrar as coisas sagradas, como eles iriam transportar o tabernáculo. Agora nós vamos ver a letra B, a anarquia. A primeira etapa do Sinai, a Taberá. Devido ao seu desejo, Taberá veio a chamar-se Kibroth Atavá, que significa sepultura de desejo. O povo tinha desejo, vamos ver qual eram os desejos dele. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Ou seja, eles começavam a pedir as coisas, queria comer carne, queria comer cebola, queria os temperos lá do Egito, começaram a reclamar muito, e Deus mandou fogo e destruiu e matou muitas dessas pessoas, né? Então aqui é a anarquia. A letra B diz o vulgo, que é tanto a ralé israelita como outros escravos, que, lembra que nós falamos que saiu um misto de gente, saiu pessoas misturadas, então eles sempre estavam envolvidos nessas revoltas, estavam envolvidos nesses motins que se levantavam contra Israel. E diz assim, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer. Então veja as reclamações que eles tinham, né? Deus preparando eles para ir para uma terra boa, tirando eles da escravidão, e eles preocupados com carne. Muitas vezes nós percebemos isso, né? No nosso dia a dia. Quanta coisa maravilhosa Deus tem para nós, e as pessoas ficam preocupadas com festas, com tantas outras coisas, e esquecem das promessas de Deus. Letra C, sente esse desejo de regressar ao passado. Eles querem voltar para o Egito. Só que eles esquecem que lá eles eram escravos. Escravos não tinham direito a nada, mas queriam voltar. Moisés acha que aquele cargo é demasiado pesado, ou seja, tanta reclamação, tanto peso, e Moisés então vai reclamar para Deus e diz assim, se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. E se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Ou seja, Moisés estava se sentindo arruinado com tanta reclamação, com tanta perturbação. E ele vai reclamar para quem? Para Deus. Ele vai queixar a Deus, dizer que ele não dá conta, que o cargo é muito pesado. E Deus dá um conselho a ele. Olha aí, Deus aconselha Moisés a reparti-lo com 70 anciãos. Então Deus diz para ele, o trabalho que você está fazendo, você pode repartir com mais 70 anciãos. E Deus usa uma forma de também capacitar esses 70 homens para ajudar Moisés. Deus repartiu do espírito de Moisés por eles e profetizaram. Ou seja, foi feita uma convocação desses homens para estarem ali, esses 70, e Deus deu do mesmo espírito que tinha em Moisés, colocou sobre eles, para eles poder também auxiliar Moisés nesta liderança. Mas o que acontece? O texto diz aí que Josué revelou ciúmes, que 2 que não estavam com os 70 profetizaram, e Moisés o repreendeu. O que acontece é que 2 desses 70 que foram convidados para estar ali, eles não chegaram a tempo. Mas aonde eles estavam, como eles já tinham sido escolhidos por Deus, ou por Moisés, eles lá profetizaram. E Moisés e Josué ficou com ciúme, porque tinha 2 pessoas que não estavam no grupo deles, que estavam fazendo a mesma coisa. E Moisés os repreendeu, né? O repreendeu a Josué. Isso aqui fala muito conosco, de criar grupos na igreja, de achar que temos privilégios, que tem que fazer parte do nosso grupo, senão não pertences, não pode fazer determinadas coisas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Aqui está a advertência, né? Josué, com o grupo ali dos 68 mais Moisés, ficou com ciúme, porque 2 que estavam fora também profetizaram. E Moisés, então, repreendeu a Josué. E justo Josué, que vai ser o seu substituto, né? A segunda etapa, Kibroth Atavá até Azerote, que diz assim, Miriam e Arão rebelam-se contra Moisés, e ela fica leprosa. Lembra que nós estamos falando aqui agora da anarquia.
né? Vimos a organização, agora a anarquia, essa confusão de rebeliões que tem dentro desse livro. Agora Miriam, que era irmã de Moisés, e Arão também, que era irmão, se rebela contra Moisés, só que ela fica leprosa. Ela chega, ela e Arão, a Moisés e diz que eles querem também liderar, que eles não querem obedecer a Moisés. E é interessante que todos os dois eram mais velhos do que Moisés. E por causa dessa rebeldia contra o líder que Deus levantou, ela ficou leprosa e precisou de Moisés orar a Deus para que a lepra fosse retirada dela. Letra B. Deus confirma que fala de modo diferente com Moisés. Está aqui ó, no capítulo 12, verso 8. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés, ou seja, eles não tiveram receios, né, Arão e Miriam, de criticar o seu líder, que é uma coisa que a Bíblia nos fala muito. Nós temos que tomar cuidado com as autoridades que Deus levanta sobre nós. Nós podemos até discordar, mas nós temos que fazer isso com respeito, com cuidado. Nós não podemos afrontar, né? E aqui essa passagem aqui nos mostra que isso fez com que Deus ficasse irado e Miriam tornou-se leprosa porque se levantou contra Moisés. E na letra C diz aqui, ó, Miriam foi colocada 7 dias fora do arraial, até a sua purificação. Mesmo que Moisés orou a Deus para ela ser curada e ela ficou curada, ela cumpriu o ritual que todo leproso tinha que cumprir. Ficou 7 dias fora do arraial. Agora a terceira etapa, partiram de Azerote para o deserto de Parã. Cádiz, que era um local, uma cidade que significa santo, e Barneia, que significa filho imaturo, esse lugar onde eles estão, então, chamado Gades Barneia. Israel chegou ao lugar da santidade, mas enfrentou o juízo de Deus. Eles estão aqui no lugar mais próximo de entrar em Canaã, mas por causa da rebeldia, eles vão enfrentar o juízo de Deus. Diz assim, Moisés envia 12 homens a espiar a terra prometida. O relato foi terra boa, farta, mas com gigantes incríveis. Caleb é homem de fé e propõe avançar para a conquista. Instigado pelos descrentes, o povo revolta-se e quer voltar para o Egito. Josué e Caleb asseveram que Deus está com eles para ajudá-los. Aquela geração de murmuradores não entrariam na terra prometida. E aí diz assim o texto, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observada, e seus descendentes a herdarão. O que Deus está dizendo aqui? Que esse pessoal, quando chegam ali perto, lembra que eu falei que eles estão em Cades Barneia, e agora estão prestes a entrar em Canaã. E Moisés separa, então, os 12 líderes de cada tribo, né, 12 líderes, um de cada tribo, e eles vão ficar 40 dias olhando a terra prometida. A cidade de Jericó era a primeira cidade que eles tinham que entrar. E eles olham e voltam com relato, dizendo que a terra é boa, é farta, mas a terra tem gigantes. Então eles começam a difamar a terra, começam a falar que é muito ruim, que eles não vão conseguir adentrar, que tem muitos homens gigantes, soldados, guerreiros, e que eles não vão conseguir. E eles falam tanto mal da terra, e que o povo, ouvindo aquela murmuração, eles ficam contrariados, e eles querem a ponto de matar Moisés, Josué e Caleb. Porque Josué e Caleb, o que eles fazem? Eles têm um espírito diferente. Eles dizem ao povo que não, que lá o lugar é difícil, mas que eles crescem, que eles acreditassem que Deus iria dar aquela terra para eles. Mas o que acontece? Deus diz, essa geração de murmuradores não vão entrar na terra que eu prometi aos vossos antepassados. Ninguém, só Josué e Caleb, porque eles tiveram outro espírito. Então aqui também é uma lição
muito grande que nós temos que ter, que Deus, ele odeia também a murmuração. Quando ficamos murmurando, quando ficamos reclamando, quando ficamos chateando das coisas. Então essas pessoas não entraram. Assim também, muitos que vivem murmurando das coisas de Deus, porque o murmurador ele não consegue integrar, ele não consegue trabalhar, ele não consegue oferecer ajuda. E mais, ele contamina as outras pessoas com coisas negativas. Deus te abençoe, voltaremos daqui a pouco com mais uma aula. Fique